Já me ocorreu agora, eu não tinha nem pensado isso antes, tá? Mas você falando da cerimônia e tal, o espírita não tem uma cerimônia Não, de casamento religiosa, né? não, não tem. Eu já fiz acho que os 3 ou 4 casamentos eu já fiz. Já Ah, fui é? lá fazer. A gente faz o que Jesus lembra, que é falar do compromisso que ocorreu antes, quando se uniram, e o que os levou ao altar. E aí, na cerimônia lá no salão, onde vai fazer a recepção dos convidados, a gente faz uma oficialização daquela união mediante o Evangelho, que fala de algumas passagens, dentre elas a gente até menciona isso, a união estável, porque houve um querer por parte dos dois, não há uma interferência de outra parte. E aí a gente vai conversar um pouquinho também sobre o Livro dos Espíritos, que fala dessa união, que tem que haver um compromisso já selado na espiritualidade, em que de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, aqueles espíritos vão se cruzar e vão despertar, né, diante da reencarnação, daquele processo reencarnatório, essa vontade de alguma forma, se ajudarem mutuamente pelo compromisso que se tem. Então, isso, você vê que é muito interessante, não é só no casamento, a gente já cruzou com tantas pessoas que a gente acha que lembra o que viu e que acaba sendo amigos, e depois a gente vai pensar o que aquilo tem a ver e assim, a gente encontra várias pessoas no decorrer da nossa existência que são mais irmãos do que os próprios irmãos biológicos, Sim, né? que não são encontros. A gente sente Não que são casuais, são né? reencontros, São né? reencontros. Tem um compromisso Porque ali que provavelmente em umas encarnações anteriores houve uma aproximação, houve alguma coisa nesse sentido, mas não foi por algum motivo efetivado. Então, perdeu naquela reencarnação a oportunidade de os resgates em conjunto. E aí isso não fica esquecido, vai para uma outra oportunidade, e se houver na espiritualidade essa possibilidade de manter esse encontro, esse resgate, isso é efetivado. De alguma forma é efetivado. interessante. E no caso da cerimônia religiosa, nada impede que um espírita casou com uma pessoa de outra Não, religião nada, de fazer nada. a cerimônia. Muito pelo não, contrário, a porque gente vai tendo essa lembrança, que acredito que em todas as cerimônias tem, né? Do comprometimento e sim, desse companheirismo, né? Da necessidade desse sim. companheirismo, acho que A compreensão, o perdão, a paciência, a perseverança, a fraternidade, isso tem que existir em qualquer momento, em qualquer idade, porque faz parte do crescimento humano, né? Isso já é humanístico, né? Não tem um comprometimento específico de uma determinada religião ou de uma determinada corrente. e até de todas as relações, né? Sim, Não só a conjugal, né? e eu posso te dizer assim, com muita tranquilidade, eu era católico, apostólico romano, fui coroinha e tal, e aí acabei tendo algumas frustrações com relação ao que o padre me falou, né? E eu achei conveniente me desligar, eu tinha 18 anos, me desligar do catolicismo, e fui procurar alguma religião que me trouxesse resposta. Eu fui em todas. E aí me encontrei com o kardecismo, porque o espiritismo religioso, dentro do que a gente tem a nível de aliança, os programas que são voltados a você, à sua descoberta, à sua evolução, e não como um todo. Eu não vou mudar o mundo, mas se eu mudar, a minha condição de mudança vai refletir de alguma forma da mudança na sociedade. Então isso me encantou. E quando eu casei e tive meus filhos, claro que eu os levei para a doutrina espírita, mas quando eles nasceram, eu os batizei na Igreja Católica. Por quê? Ah, mas você é espírita? Porque eu não sei se eles serão espíritas. E aí vão dizer assim, eu quero casar na Igreja Católica, mas eu não sou batizado, não sou crismado, enfim. Se é um ritual da Igreja Católica, que se faça, porque eu tenho a responsabilidade daquela alma por um determinado período. Depois ele vai seguir o caminho. Aí não vai me culpar que eu trunquei ou Sim. dificultei o caminho deles. Então, Mal não vai fazer, né?
Então ela continua espírita, mas se casou na Igreja Católica porque o marido não era espírita, era católico. Então você vê que não houve um conflito e rolou tudo de boa, não há problema nenhum. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.